Glórias a Deus. Quantos estão respirando aí? Digam amém. Amém. Quantos receberam um fôlego de vida? Digam amém. Amém. Foi o Senhor que soprou nas suas narinas. Amém. O fôlego de vida, você está respirando porque a vida de Deus está em você. É muito mais do que oxigênio. Nós já falamos sobre isso na semana passada. Mas como é bom a gente relembrar de coisas tão simples que nós deixamos passar desapercebidos. Faça assim. Imagina Jesus soprando nas narinas soprando na vida daqueles homens. Jesus acabaram de ser ressuscitado dentre os mortos, aparece para os discípulos que estavam atemorizados e disse para eles: paz seja convosco. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Tudo isso só faz sentido, queridos, por causa da presença de Deus conosco. Muitas das vezes nós nos perdemos no nosso sentido da vida e pensamos que o sentido está em satisfazer os nossos prazeres, ainda que isso tudo é bom, é lícito, mas a nossa vida está aqui. Nós estamos aqui hoje para andarmos na presença dEle. Amém? E é sobre isso que eu quero discorrer com vocês aqui hoje, falar sobre o poder da voz e da presença de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, nós vamos ver o momento em que Adão se esconde da voz e da presença. Ele ouve a voz e se esconde de Deus. Gênesis 3:8 fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus. Quem ouviu? Foi Adão e Eva, após a queda, após o pecado. Quando eles ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Percebam que eles esconderam porque a voz já não era a mesma, a presença já não fazia tanto sentido para a vida deles. Eu acredito, queridos, eu creio firmemente no meu coração, né? Todos nós imaginamos o Jardim do Éden um lugar muito bonito, um lugar florido, um lugar cheio de frutos, de árvores, os animais, os belos animais e tudo aquilo aqueles rios que correm, tudo que nós gostamos, naturalmente nós gostamos disso. Quantos não gostam de uma bela paisagem? Caminhar nesse lugar, respirar ar fresco, mas assim era o Jardim do Éden. Mas, queridos, o Jardim do Éden, ele só faz sentido por causa da presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor, o Jardim do Éden não existe. O homem saiu da presença do jardim porque saiu da presença do Senhor. A sua vida, a nossa vida, ela só vai ganhar um tom florido, o frutífero, quando a presença do Senhor está muito ativa dentro de você. Eu me lembro quando me converti, e eu não olhava os detalhes da vida. Meus olhos estavam cegos para tantas coisas que Deus fez e para quem Deus era. Mas é algo muito perceptível que quando o Senhor veio para a minha vida, eu nasci de novo, é como se o mundo ganhasse um tom colorido. As coisas, a natureza ganhasse um tom mais belo e a gente pudesse perceber os detalhes, enxergar o arquiteto de todas essas coisas, o coração desse arquiteto. Agora, quando nós estamos amargurados na vida, sem a presença do Senhor, nada disso tem valor, tem sentido. E a gente perde aquilo que tem valor para nós, os detalhes que são importantes. Porque os detalhes,
eles vão ganhar importância quando nós temos aquilo que é o principal. É o Senhor, é a presença dEle. A voz dEle. Ele falando conosco. Ele dirigindo a sua voz para nós. Eu vou falar com vocês sobre a voz e a presença de Deus na vida de Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 1. Entenda que Deus já havia aparecido para Abraão, no caso ainda era Abraão, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar. Mas Adão não estava constantemente na presença do Senhor. Em Gênesis 17, diz assim: quando atingiu Abrão, que não era Abraão ainda, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí guarda bem essa frase: anda na minha presença e ser perfeito. E talvez você imagina que o ser perfeito é algo que nós produzimos. Não, o ser perfeito é a presença do Senhor que produz em nós. Porque a palavra perfeito aqui no hebraico significa completo, total, inteiro, são, saudável, integral, sem defeito, íntegro, que está completo. Perceba que quando você está na presença de Deus, você se sente dessa forma. Quando você percebe a presença de Deus, você vai notar que nada te falta. O mundo caminha numa dimensão de falta, de escassez, de estar faltando isso, faltando aquilo. E quando porque o mundo não conhece o Senhor e não percebe a presença do Senhor, Jesus disse que Ele iria e nos daria um Consolador, e a Bíblia diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas nós, a Bíblia diz que nós o conhecemos, porque Ele habita conosco. Jesus repetiu isso em Gênesis 14, Gênesis 16, falando do Espírito Santo em todo o tempo. Gênesis 15 são as últimas palavras dele. Ele está dizendo: gente, se eu não for, eu não posso deixar com vocês aquilo que eu preciso deixar. E olha que eles estavam com Jesus há 3 anos. Mas Senhor, é muito melhor que o Senhor fique. Não, mas se eu for, vai vir alguém que vai me representar e vai habitar com vocês, vai estar com vocês todos os dias. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai estar com vocês para dar um tom, para dar sabor à vida de vocês, para dar um propósito para a vida de vocês, para dar uma direção para a vida de vocês. Para vocês se sentirem completos, prontos. Amém? E às vezes nós pensamos, eu preciso, ou quem está procurando casamento, eu preciso encontrar a minha metade. Que isso? Você não precisa de metade. Você já está completo em Cristo. Quando você se sente completo, você está preparado para que as outras coisas aconteçam na sua vida. E a gente fica se sentindo sozinho e em falta de algo, está faltando isso, faltando aquilo, quando você precisa perceber que na presença do Senhor, você tem tudo o que você precisa. Você precisa se sentir assim agora, não é para amanhã, é na presença dEle. Porque Deus aparece para Abraão dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Apenas anda na minha presença e ser perfeito. E seja completo.
Porque a minha presença vai te completar. A minha presença vai te trazer satisfação. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, o quê? Ele diz assim, alegrai-vos, em Filipenses capítulo 3, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Você tem motivos para se alegrar no Senhor, porque Ele está com você. Por isso que os nossos olhos precisam estar abertos, iluminados, porque o nosso coração, enquanto não tem os olhos iluminados, o nosso coração está caçando tesouro. Os tesouros dessa terra. Mas quando os nossos olhos são iluminados, nós vamos perceber que a riqueza da glória está conosco. Que é Cristo em nós. A presença dele conosco. Um crente, um filho de Deus, que não tem consciência constante da presença de Deus, ele perde o rumo e a direção e se abala com as circunstâncias. Quando Deus fala, eu sou socorro bem presente, na hora da angústia, bem presente. Ele é o Deus Emanuel, que veio para se fazer presente conosco. Nós não podemos nos acostumar com essas palavras. Nós não podemos nos acostumar com a vida sem a presença de Deus. Porque nós vamos viver de acordo com o mundo vive. Agora perceba que Abraão, até aqui, não andou completamente na presença de Deus. A gente pode perceber isso em Gênesis 16, quando ele é instruído por Sarai, que até o momento não era Sara ainda, era Sarai, a se relacionar com a sua serva Agar para dar um filho. Para que aquele filho? Para completar a vida deles. Mas eles não precisavam de um filho para completar a vida deles. A presença do Senhor é suficiente. Amém. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, você não precisa, entenda, ouçam bem com atenção, você não precisa da sua família para ser completo. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de filho, você não precisa de nada dessa terra para ser completo. Você só precisa da presença dele. Porque senão não faria sentido para os órfãos e para as viúvas. Não teria boa notícia para elas. Eles nunca se sentiriam completos, porque eles não têm família. Sim ou não, irmãos? O Evangelho é boas novas para os que não têm, os que não são, para os desprezíveis, os que estão à margem. E a boa notícia do Evangelho é a presença de Deus conosco. Você precisa andar pelas ruas sorrindo, mesmo passando por dificuldades, por situações difíceis, porque o Senhor está com você. Agora perceba que o Senhor, Ele enxerga e Ele sabe das nossas necessidades. Quando nós voltamos para Adão no jardim do Éden e havia um relacionamento entre Deus, havia uma satisfação, uma plenitude no coração de Adão, mesmo porque ele tinha um relacionamento com Deus. Eles caminhavam na viração do dia. Não havia falta. Mas Deus olhou, não é bom que o homem viva só. Faz-lhe uma adjutora. Então Deus percebeu, mesmo com... Não foi Adão que falou, Senhor, me dá uma pessoa. Me dá uma família. Foi Deus que percebeu, não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe fazer, ele colocar e trazer uma família. Deus faz o solitário habitar em família. Mas perceba que é Deus que faz quando ele enxerga que o homem já está satisfeito nele. Precisamos corrigir nossa satisfação.
E assim os nossos louvores vão ganhar mais um tom de adoração por causa da presença dele. Nós vamos adorar e louvar, não porque nós estamos querendo algo do Senhor, mas porque nós já temos a presença dele. Eu gosto de um louvor que diz assim: eu só quero sua presença, hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça me basta. Tem a ver com a presença dele conosco, queridos. Mas então, Abraão e Sara tentam dar um jeito para serem completos com Isaac, com o seu filho. Mas só que quando eles correm atrás de satisfação, sem o Senhor, tudo que eles podem gerar é Ismael. Mas em Gênesis 17, Deus fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença. Isso é perfeito. Sinta-se completo. Fala assim: eu sou completo no Senhor. Fala isso. Nesse mundo nós vamos ter perdas. Quantos que perdem, quantos divórcios acontecem? A viuvez, pais que perdem filhos. E será que eles nunca mais vão ter satisfação na vida? Entendem? Mas quando nós temos a satisfação no Senhor, nós vamos saber que Ele quem opera em nós o querer, é Ele quem sustenta todas as coisas, Ele que faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas a sua satisfação precisa estar nele. Quando Deus faz com que o povo ande pelo caminho do deserto até chegar à terra de Canaã, eles estavam ali para celebrar uma festa no deserto. O que se tem no deserto? Nada. Mas a expectativa do Senhor é que eles fizessem festa. Festa por causa de quê? Porque Ele é aquele que abre um caminho no mar. Porque a presença dEle estaria com eles. Porque Ele seria o sustento deles, o provedor deles. Mas eles não reconheceram o Senhor. Eles não notaram a presença do Senhor. Mas reclamaram diante das adversidades, diante da falta, diante da escassez. Quando eles deveriam estar completos. O Senhor, à noite é a nossa coluna de fogo. De dia é o nosso ar-condicionado no meio do deserto. É aquela nuvem que produz frescor para a nossa vida. E Deus fala com Abraão dessa forma. Agora, eu pergunto aqui, será que Abraão andou na presença de Deus? Será que ele realmente andou depois desse chamado de Deus? Em Gênesis 17, mesmo porque naquele acontecimento de Gênesis 17, Abraão, ele andar na presença de Deus é sinônimo de ter uma identidade. Ele ganha um acréscimo no seu nome. Ele deixa de ser Abrão para ser Abraão. Ganha uma identidade, porque a sua identidade, ela sempre vai estar firmada quando você está andando na presença do Senhor. Porque fora disso, você sempre vai estar buscando a sua identidade nos outros, precisando de algo para ter sua identidade confirmada, precisando da aceitação, da validação das pessoas, quando a presença do Senhor te traz essa validação. Amém, queridos? Igual Jesus no deserto, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Se tu és o Filho de Deus,
não somente sou filho de Deus, mas sou filho amado, em quem Deus tem prazer. Entende? Porque Jesus estava na presença dele, na presença do Pai. Mas vemos então Abraão, em Gênesis 24, versículo 40, que afirma que ele andou na presença de Deus. Olha o que diz Gênesis 24, 40. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando. O Senhor, em cuja presença eu ando. Enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposo para o meu filho. Abraão estava enviando Eliezer, o seu servo, para encontrar uma esposa para Isaque. E já estava com Isaque. Isso aconteceu antes dele também oferecer Isaque como holocausto, como oferta. Mas nós sabemos que não aconteceu isso, porque Deus apareceu para ele e falou assim: você não precisa oferecer o seu filho, eu vou oferecer o meu. Eu já provi o cordeiro. E aqui mostra o quanto Abraão tinha consciência da presença e sabia que a sua jornada seria abençoada e próspera. Quem tem consciência da presença do Senhor, ele sabe que tudo vai dar certo lá na frente. Por mais que as coisas pareçam estar meio que fora do lugar, ele sabe que o Senhor vai na frente, endireitando os caminhos tortos, quebrando as correntes de bronze. Por causa de quê? Por causa da presença. Quem tem consciência da presença, sabe que Deus vai fazer com que as coisas dê certo. E é algo que às vezes nós não consideramos. Mas nós fomos chamados aqui hoje, estamos sendo convocados hoje para considerarmos a presença do Senhor. O que diz no Gênesis 24, versículo 1? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Quantos sabem que melhor é o fim das coisas do que o início? Você sabe como vai ser o seu final? Você pode enxergar o seu final? Eu digo, você pode enxergar o seu final a partir do momento que você considera a presença do Senhor todos os dias da sua vida. Você pode enxergar o seu fim, um fim vitorioso. Eu que sei os planos que tenho por vocês. Um plano de paz, um plano de bênção, para vos dar um futuro glorioso, um futuro abençoado. Queridos, é assim que nós devemos carregar, entender a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Chegou a presença do Miguel. Agora, em Gênesis 48, versículo 15, 16, você vê que é algo que vai passando de pai para filho. E aqui nós vemos Jacó, no caso já Israel, mesmo porque Israel já teve um momento com a presença do Senhor muito forte. A Bíblia diz que ele lutou com o anjo. E mais na frente fala que ele lutou com Deus e prevaleceu. E naquele encontro, naquela presença, o que acontece?
a presença de Deus afirma a sua identidade. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser chamado de Israel. Porque a presença do Pai é que te dá identidade. Nada adianta nós ficarmos falando apenas, eu sou filho amado, eu sou filho amado, se você não pratica a presença dele. Eu tenho um pai, mas ele está onde? Qual o tipo de relacionamento que você tem com ele? Quanto tempo você fala com ele? Quanto tempo você fala? Quanto tempo você não tem falado com ele? Entenda, queridos. Porque nossas palavras, elas vão dar rumo às nossas ações. Elas vão dar um destino para aquilo que nós vamos fazer. Espera aí, eu tenho ele comigo, para que eu vou temer? Vários momentos da Bíblia, o Senhor aparece para o seu povo, dizendo, não temas, porque eu estou com vocês. Eu falei semana passada, quando nós estamos ansiosos, os nossos batimentos cardíacos aceleram, nossas atividades de respiração caem. E quanto menos você respira bem, mais você caminha para para a morte. Porque você não encontra descanso. Mas o que te dá descanso é a presença do Senhor. Você pode tirar férias e não ter descanso. Você pode estar num lugar paradisíaco e não ter descanso. Mas, quando você está na presença do Senhor, você encontra descanso. Jesus disse, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Descanso para as vossas almas. Isso tem a ver com o quê? Com a presença dEle. E o que diz em Gênesis 48:15? Olha a fala de Jacó, carregada da presença de Deus. E abençoou a José, ele estava abençoando a José, seu filho, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. Os seus pais deixaram um legado para Jacó. Pais que andam na presença do Senhor vão deixar um legado para os seus filhos. Aí a gente pergunta, mas por que o meu filho não gosta de vir para a igreja? Por que o meu filho não gosta de adorar? Por que isso acontece? Por quê? Porque ele não vê os seus pais se satisfazendo na presença do Senhor. E é importante, queridos, o exemplo dos pais em sua casa. Não só aqui na igreja. Não só no momento em que as crianças estão aqui, mesmo porque é muito pouco o tempo que elas estão aqui, mas o tempo que elas estão em casa, sendo ensinadas no caminho, em oração com seus pais, momento de devocional, momento de compartilhar a palavra, de expressar, nossa, como é bom a presença do Senhor, né? Agora, se os pais não refletem isso, como que os filhos vão receber isso? Mas Jacó, ele tinha um exemplo. Ele diz o que? O Deus em cuja presença andaram meus pais. Os pais deveriam sentir, entre aspas, orgulhosos de dizer, nossa, meu pai anda na presença de Deus. De ver os filhos, de ver e ouvir os filhos falarem, meus pais andam na presença de Deus. Eles são dependentes de Deus. Eles amam o Senhor.
Que legado, queridos. Que forte para os filhos. É melhor do que, nossa, meu pai vive o dia todo na internet, o meu pai vive vendo o jogo todo o tempo, o meu pai vive fora de casa todo o tempo, o meu pai vive... Entende? Mas quando o filho cresce com isso é sadio para eles. Ele vendo esse ambiente, esse exemplo, precisa estar dentro de casa, queridos. Os filhos precisam vir para cá com desejo de adorar. Eu creio, no nome de Jesus, nossas crianças se entregando, se rendendo em adoração. Não ficar olhando para o lado, conversinha, olhando para um lado, olhando para o outro. Mas entregues na presença do Senhor, Senhor, adorando o Senhor. Queridos, isso é real, isso existe. Isso é para nós. Isso é para essa igreja. É lógico que existem situações que os filhos, eles acabam impactando seus pais. Mas são casos que não são muito comuns. E glória a Deus por isso. Mas olha, o que Jacó fala? E abençoou José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Você já teve essa conversa em casa? O Senhor tem me sustentado até esses dias. O Senhor tem me livrado até esses dias. O Senhor tem me abençoado até esses dias. Aí ele diz aqui que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo o mal. Abençoa estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão do meio da terra. Então nós percebemos como que também Jacó testifica que Abraão andou na presença do Senhor, Isaque andou na presença do Senhor. Agora eu vou falar com vocês sobre Moisés, que esse é um ponto muito forte, que destaca a questão da presença do Senhor. Em Êxodo capítulo 33, versículo 1 a 6. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que tiraste da terra do Egito. Tu e o povo que tiraste. Você vê que eu percebo na fala de Deus, tu e o povo que você tirou. Deus estava meio que entristecido com o povo de Israel. Por quê? O capítulo anterior, fala quando o povo de Israel, Moisés estava na presença do Senhor no monte, recebendo a aliança, as tábuas da lei, e o povo estava lá embaixo e começaram a falar: mas Moisés está demorando demais. Aí começaram a incomodar Arão, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer uma presença de Deus aqui conosco, vamos construir uma presença de Deus conosco. E Arão cede, o povo junta seus brincos de ouro, suas joias de ouro, e eles constroem um bezerro de ouro, e eles começam a adorar aquela presença de um bezerro de ouro. E isso feriu o coração de Deus. E Deus se entristeceu com isso. Porque eles trocaram a presença de Deus com a presença de um bezerro de ouro. E 3.000 idólatras morreram nesse contexto. E o Senhor fala em Êxodo 33, dizendo assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu
e o povo que tiraste da terra do Egito. Vocês conseguem perceber a fala de Deus meio que pesada, com o coração entristecido? Cara, eles não consideraram a minha presença. Eles precisaram de algo material para ver a minha presença. Adorando outro Deus. Aí continua falando assim, para a terra do Egito, para a terra a respeito do qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Percebam? Vai lá, recebe a herança de vocês, vai lá. Mas eu não vou com vocês. Porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei, tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Então eles começaram a chorar. Deus falou, vai, busquem a herança de vocês, a herança que eu prometi para vocês. Queridos, eu tenho no meu coração que é muito melhor o provedor do que a provisão. É muito melhor o abençoador do que a bênção. Você pode ser colocado dentro do jardim do Éden. Sem a presença do Senhor não vai ter sentido. Não vai ter prazer. Não vai ter satisfação, não vai ter plenitude. Amém? Aí no versículo 7 a 11, o diálogo entre Moisés e Deus continua. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, para fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo que se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa tenda não era simplesmente o tabernáculo, ainda que era como se, mas era um momento de encontro e de intimidade com Deus. Moisés entrava nessa tenda para ter esse encontro com Deus, para ouvir a voz do Senhor. Agora o tabernáculo que caminhava, eles armavam o tabernáculo com átrio, santo lugar, o santo dos santos, tinha aqueles trabalhos todos, porque o tabernáculo significava a presença de Deus com eles. Mas essa tenda do encontro era o momento de encontrar com Deus e ouvir a voz dele. Então Moisés fazia isso constantemente. O problema não era com Moisés. É o povo que não estava dentro dessa tenda. É o povo que não buscava essa presença. Então todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta do templo, à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué
seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Entenda que o termo face a face não era que Moisés via o Senhor. É porque eles estavam muito perto. Então havia uma comunhão de conversar, de falar, de ouvir, como quem fala um amigo. Quantos gostam de contar segredos para os seus amigos? Compartilhar o coração com os seus amigos? Você já fez isso com o Senhor? Você já abriu suas dores com Ele? Espere, Ele vai falar com você. Ele vai te dar conselhos. Isso não nos isenta de termos amigos de Deus, amigos com conselhos sábios, para te instruir. Mas você tem isso na sua tenda do seu encontro com Ele. Todos os dias você tem. Nós não precisamos de construir um bezerro de ouro para ter essa presença. Essa presença está conosco todos os dias. E no versículo 12, diz assim: disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Queridos, quando Moisés expressa que o Senhor falou com ele, eu te conheço pelo nome, o Senhor achou graça, eu achei graça aos seus olhos. Eu procurei isso na Bíblia e não encontrei. Porque certamente isso aconteceu num momento de intimidade. Não é simplesmente um momento em que alguém falou para você, mas o Senhor falou com você. Eu te conheço pelo seu nome. Tu és meu. Teve um momento perto da minha conversão e eu estava estudando para concurso e eu fui parar em Belém para fazer um concurso. Me dediquei bastante, mas não deu certo. E eu fiquei muito frustrado, porque não consegui aquilo que eu havia obtido, havia aquilo para o qual eu havia me preparado. E quando eu chego em casa, eu fui inspirado assim a abrir a Bíblia. Igual às vezes as pessoas abrem a Bíblia, o Senhor fala comigo, abre a Bíblia e aponta o dedo assim. Eu sei que vocês não fazem isso. Mas não foi assim que aconteceu, mas foi algo muito assim instintivo. E caiu justamente em Isaías 43. Queridos, aquela palavra saltou o meu coração, como se o próprio Senhor, e é o próprio Senhor falando comigo, Ele dizendo assim, eu te chamei pelo meu nome, pelo teu nome, tu és meu. Aquilo dissipou todas as trevas de frustração na minha vida, todo sentimento de derrota, porque a presença de Deus tomou meu coração de tal forma que eu entrei num descanso. Quando vocês puderem ler em Isaías 43, quando o Senhor fala assim, não temas, eu te chamei pelo teu nome, eu te remi. Queridos, não são apenas letras, é a voz de Deus saltando das letras. Entenda que comunhão, e às vezes nós queremos ouvir Deus falar, mas às vezes nós não tomamos tempo com a meditação na palavra. Deus às vezes não precisa da palavra para falar conosco, mas é muito mais claro e evidente que quando você se dedica a isso, Ele vai falar através da sua palavra. Porque a palavra é como a boca dele. Amém? Você foi chamado para ter esse relacionamento com Ele, de ler a palavra,
de pesquisar nas Escrituras, de observar a sua palavra. E certamente, queridos, a sua voz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é inspirada por Deus. A palavra inspirada é como sopro. É como Deus soprando nas suas narinas a vida que Ele tem para você. Não é uma questão religiosa. Então aqui nesse momento, Moisés fala, o Senhor disse para mim que o Senhor me conhece pelo meu nome. E eu achei graça aos seus olhos. Eu sou agraciado. E o Senhor está dizendo que o Senhor não vai comigo? Entenda que uma oração, ela precisa ser feita sobre um fundamento de consciência de que você é agraciado por Deus, de que você tem uma identidade nele, que você é filho, que Ele te ama. E você está disposto que quando você ora assim, com essa consciência, que você muda destino de muita coisa. Você precisa saber quem você é quando você está orando. Querer, eu sou agraciado. Eu sou abençoado. Eu sou justiça de Deus. O Senhor falou comigo. Ele já ministrou meu coração. Por que isso está acontecendo? O Senhor precisa ir comigo. E o que acontece? No versículo 12 e 17. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, porque o Senhor disse que eu achei graça aos seus olhos. O Senhor disse isso. Entenda que o que o Senhor tem dito a você é para que você leve isso no momento de oração. O que Deus tem compartilhado com você, e diga, traga a minha memória. Traga a minha memória. Entenda, Deus não perdeu a memória. Mas quando você traz a memória de Deus, você traz a sua também. E que você traz a memória daquilo que Deus te falou, certamente você vai ter esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá. Uma pessoa que tem esperança, ela anda no rumo certo. Ela anda na direção certa. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Senhor, o Senhor disse esse povo que o Senhor tirou, mas essa nação é o teu povo. Eles são seus. É assim que nós precisamos orar por filhos rebeldes, com pessoas desanimadas. Senhor, é o teu povo, ainda que eles andam meio mais ou menos na sua presença, ainda que eles falham, mas é teu povo, Senhor. Ainda que não estou nem aí para o Senhor, é o teu povo, Senhor, lembra? E considera que a nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo. Eu te darei descanso. Por que ele dará descanso? Porque a presença do Senhor irá com ele. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, Senhor, se não vai comigo, não faça subir deste lugar. Eu não quero nem saber de herança. Quantos estão dispostos a dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero nenhuma bênção, se não for a tua presença comigo? Se não for o Senhor não estiver comigo nesse lugar, se o Senhor não tiver isso para mim, como você tem coragem de dizer isso? Não me mandes para esse lugar, se o Senhor não for comigo.
Porque, queridos, a maior bênção é a presença. Fala assim, a maior bênção é a presença. Pois como, olha só o que ele fala, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? A grande bênção da graça. Quantos estão debaixo da graça aí? A grande bênção da graça é a presença do Senhor conosco. O que ele está dizendo? Como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco. É o Senhor comigo. Porque o Senhor comigo, eu sou completo. O Senhor comigo, eu sou abençoado por causa da tua presença. O Senhor comigo, eu sei que o meu destino vai ser como o de Abraão, abençoado em todas as coisas, mas por causa da tua presença. Por causa da tua presença. E assim eu serei separado. Eu não serei como as pessoas, porque a Bíblia diz que o Senhor faz separação entre os justos e os ímpios. Os que não são e os que são. Você se vê iguais às outras pessoas? Mas você consegue falar igual Moisés? Pô, esse povo é um povo da graça. É um povo que carrega a tua presença. É um povo que anda na sua presença. É um povo que está com o Senhor. Ele é um povo diferente. Eles não se embriagam com as coisas desse mundo. Mas eles fazem diferença nessa terra. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto. Era como uma oração tão com resposta imediata diante de Deus. Entenda, não foi isso. Mas é como se Deus ficasse encurralado na parede. Tá bom, Moisés, eu falei isso. Deus se compromete com a sua palavra. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele não pode negar a sua palavra. E quando você ora sobre a palavra, Deus fica impedido de não fazer por causa da sua palavra. Entenda que a palavra de Deus na sua boca é a verdade de Deus na sua boca. Farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço pelo teu nome. Entenda, o que Deus faz é porque você é agraciado. Porque Ele te conhece pelo teu nome. Porque você é dele. Isso traz descanso para você? Aleluia. Glórias a Deus. Agora, queridos, perceba agora o ápice da comunhão, dessa comunhão. No versículo 12 a 23, eu já estou acabando aqui. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, me dá mais. O Senhor já me deu a sua presença, vai comigo, o Senhor vai com o teu povo, porque eu achei graça aos teus olhos, agora me dá mais. E ele fala assim, rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, aqui o Senhor teve que negar. Não me poderá ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá.
Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, e eu te porei numa fenda da penha, da rocha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Que momento, queridos! Um momento que poderia chegar no ápice da comunhão, da presença, da voz de Deus. Ele ficou impedido. Por quê? Por causa da velha aliança. Deus não poderia se relacionar dessa forma com o melhor dos homens da velha aliança, que era Moisés. Mas Deus falou: eu vou te cobrir com as minhas mãos, eu vou passar, e quando tirar você vai me ver pelas costas, não poderá ver a minha face. Mas olha o desejo do coração de Moisés: mostra-me a tua face, mostra-me a tua glória, eu quero te ver. Porque certamente Moisés sabia que ao ver a face do Senhor, ele nunca mais seria mais o mesmo. Ele seria transformado. Mas, queridos, essa bênção nós temos hoje em Cristo Jesus. Que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 14: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, separados. Está no versículo 14. Aí no 19 fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, onde a minha presença é vista, é percebida. Entrar no Santo dos Santos como? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, queridos, você pode agora fazer algo que Moisés não podia: entrar, se aproximar com ousadia. Porque pela fé, queridos, nós podemos fazer isso. A fé no sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo removeu toda a consciência de culpa e pecado que fazia com que nós ficássemos como Adão e se escondendo por causa da voz do Senhor, por causa da consciência da culpa. Agora nós podemos nos aproximar. O sangue é o imã que nos atrai para a presença de Deus. Se nós não praticamos, nós nos aproximamos, é porque ainda temos consciência de pecado. Mas quando nos aproximamos por causa do sangue, e você chega pela fé: Senhor, estou aqui, eu posso ver a tua face por causa do sangue de Jesus Cristo. E de alguma forma, a face dele vai ser revelada a você. Por isso que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9 a 18, já é o último texto que eu vou ler com vocês. Diz assim: porque se o ministério da condenação, e é o ministério que Moisés estava, foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério da justiça é o ministério em que Deus proveu justiça para quem não tinha justiça. Em que Deus deu o cordeiro para a remoção da culpa, para a remoção da vergonha, para a remoção do pecado por causa do sangue. Essa é a justiça que Deus te deu, é uma dádiva. Fala assim: essa justiça é um presente. Os que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça. Aí ele fala: porque se
Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece, diante da qual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que Deus tem para nós agora é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Porque Moisés, quando estava na presença de Deus, a glória do Senhor brilhava em sua face. Ele precisava cobrir, porque aquilo ia se desvanecendo e acabando. Porque o ministério era da condenação. Mas no ministério da justiça, a Bíblia diz que a glória daqueles que olham para a face do Senhor é uma glória permanente. Aleluia! Aí ele continua falando assim, olha, e não somos, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Quando eles estão lendo Deuteronômio, quando eles estão lendo até Salmos, eles estão ainda com o véu sobre a cabeça, porque eles não têm a consciência da nova aliança, eles não têm a consciência da justiça, do sangue. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é... Fala assim, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, quer dizer, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Queridos, quem queria estar no lugar de quem? Você queria estar naquela tenda do encontro? Onde Moisés estava lá, a nuvem do Senhor descia, a presença do Senhor falava com ele, face a face, como quem fala ao amigo? Ou, agora, debaixo de uma nova aliança, Moisés gostaria de estar na sua presença. Moisés gostaria de estar no seu lugar. Moisés desejaria estar na condição que você está hoje. E certamente, ele olhando para nós, ele diria, meu Deus, esse povo está perdendo. Porque eles poderiam estar contemplando a glória do Senhor, algo que eu desejava muito tempo atrás, e não pude, só pude ver o Senhor pelas costas. Mas quando a Bíblia diz aqui que nós contemplando como por espelho a glória do Senhor, o que acontece? Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. Vocês podem se tornar, ao contemplar a glória do Senhor, você pode se tornar na mesma imagem do Senhor. Participar da sua natureza, participar de quem Deus é. Viver e andar como Ele anda, consciente da sua presença todos os dias. Vamos colocar de pé, queridos? Queridos, o ápice da nossa comunhão com Deus, ela produz essa transformação em nossas vidas. Agora, essa palavra só faz sentido para você quando você chegar e falar, Senhor, eu quero me dedicar mais à Tua presença. Eu quero tirar tempo para ler a Tua palavra. Ler. Porque eu vou ler, ainda que eu leia o Antigo Testamento, meus olhos vão se abrir para Jesus. Eu vou enxergar naquela pedra que foi ferida, que derramou água. Eu vou enxergar Jesus sendo ferido na cruz e liberando o Espírito Santo. Eu vou contemplar o Senhor e vou ser transformado de glória em glória. Vamos orar, queridos.
Agora, vamos fazer algo diferente? Vamos chegar todos aqui para frente? Não quer dizer com a minha presença, mas vamos como um ato de quem se achega mais para perto do Senhor, amém? Para nós orarmos por esse momento. Entenda, queridos, que o que nós vivemos... Chega mais perto, gente. Eu tomei banho hoje. Às vezes a gente tem restrição em chegar perto. Por isso que a Bíblia diz que nós temos ousadia para chegarmos mais perto do Santo dos Santos, me aproximarmos diante da presença dele. A nossa vida só vale a pena nós dizermos que estamos na graça se nós andarmos em sua presença. Em que as pessoas notem a presença dele conosco. Em que as pessoas olhem os nossos olhos e vejam a glória do Senhor em nossas faces. Em que o Senhor olhe para nós e sinta prazer porque eles estão aproveitando a sua presença conosco. Amém? Vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Senhor, eu quero mais da tua presença. Eu sei que eu tenho a sua presença comigo, mas eu quero experimentar mais da tua presença. Fale o Senhor. Fale você com o Senhor nesse momento. Expresse a Ele. Expresse esse desejo de carregar mais essa presença gloriosa, onde que quando você entrar no ambiente, você vai saber que aquele ambiente já não é mais o mesmo, porque a presença do Senhor está com você. Tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado por causa da presença do Senhor. Ele vai estar com você. Ele vai te dar direção e Ele vai te guiar, porque a presença do Senhor hoje está com você por meio do seu Espírito. Pai, nós oramos, Pai, para que isso seja real em nossas vidas, que a tua presença faça toda a diferença, Pai. Senhor, porque o Senhor tem achado graça, nós temos achado graça aos teus olhos. O Senhor nos vê com um olhar de graça, Pai. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, Pai. Senhor, nós não aceitamos derrota, fracasso, nós não aceitamos, Pai. Mas também nós não queremos, Pai, experimentar de bênçãos se a tua presença, Pai, Senhor, não estiver todo o tempo constante em nossas vidas, se nós estivermos experimentando a tua presença, se for algo que me roube da tua presença, eu não quero. Nós queremos algo, Pai, que nos faça lembrar mais e mais de ti e nos faça mais e mais estar conscientes da tua presença. Senhor, no nome de Jesus nós oramos, Pai, para que a nossa vida tenha um grande propósito de manifestar a tua presença por onde quer que nós passemos. Senhor, porque a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, porque a bênção do Senhor vem com a tua presença conosco. Pai, que a tua presença seja sobre nós em todo tempo, em todo momento, que a tua glória se manifeste em nossas vidas. Essa nossa oração, Pai, que a graça do Senhor nos deu, a tua presença, nós seguiremos a tua presença, Pai. Que nós venhamos ter experiências com a tua presença, que nós venhamos ter experiências e contemplar a tua face, que nós sejamos transformados, que haja em nós essa atração, não pelas coisas do mundo, mas por causa do teu amor. Senhor, que o teu amor seja mais revelado, porque com benignidade, com teu amor eterno, nós temos sido atraídos pelo Senhor, Pai. É o que nós oramos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus.